Fala galera, e aí, tudo beleza? Tudo certo aí com você? De novo a gente tá indo aí, né, para o nosso sétimo vídeo aí dessa série. Conto com a sua participação, me manda aqui teus comentários, tuas dúvidas, coisas que você acredita que você acha que deveria abordar nesses vídeos. Eu sou o Lucas Xuxi, sou estudante de medicina da Unicamp, coach para vestibular e palestrante, e nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre tempo. Recentemente saiu uma pesquisa num jornal, não lembro se foi na Veja ou no UOL, mas saiu uma pesquisa que comparou a produtividade entre vários países. E uma das estatísticas que saiu foi que um brasileiro, que um americano, o trabalho de um americano corresponde a de 4 brasileiros. Quer dizer o quê? Que o americano é 4 vezes mais produtivo do que o brasileiro, em geral. Foi isso que eles calcularam. Então você precisa de 4 brasileiros trabalhando junto para equivaler ao trabalho de um americano. E aí, né, eu falei, caramba, meu Deus do céu, né, que a estatística, né, pra gente fere um pouco, né, falei, caramba, né, o americano muito, nesse quesito, né, muito mais produtivo, produz muito mais, aí eu fiquei me questionando, né, por que será que o brasileiro é tão menos produtivo? Né, tem vários fatores, claro que isso daí é uma questão multifatorial, é muito mais complexa para a gente abordar, porque tem tantas coisas de costumes, de cultura, de linguagem, do modo de funcionar, a estrutura do país, o desenvolvimento do país, nível de educação tem a ver também. Só que eu parei para pensar e falei, cara, mas tem um fator aí que eu tenho certeza que está relacionado. Sabe qual que é esse fator? É o tempo, é a maneira como o brasileiro trabalha com o tempo. Se você for num país de língua inglesa, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos e tal, você percebe que eles têm uma consciência e um respeito maior, muito maior em relação ao tempo do que aqui nós brasileiros. No Brasil é muito louco, né? Porque você marca o encontro com uma pessoa, você marca 14 horas e já é esperado que ela atrase pelo menos uns 15 minutos de padrão. Né? Se atrasar meia hora, ainda está dentro do tolerável, ainda é esperado, está tudo ok. Né? E se demorar até uma hora, ainda assim tá ok, sabe? Apesar de não ser legal, ainda assim a gente respeita, tipo, não vai brigar com a pessoa por causa disso. E é muito louco, porque para certos países, geralmente países mais desenvolvidos e tal, eles são muito mais estruturados e muito mais rígidos e sérios em relação ao horário. Então a pessoa fala, né, o britânico principalmente, fala, vou chegar 14 horas, é 14 horas em ponto, não é nem antes e nem depois, é horário britânico, para você ver o respeito que ele dá para a passagem do tempo dele e da outra pessoa. E é aí que você começa a analisar, falar, caramba, mas se a pessoa tem, né, vamos pensar assim, se uma cultura tem uma maior percepção de tempo, se você para fazer uma atividade você sabe exatamente quanto tempo você vai levar naquilo, ou deixaria de levar, ou que você pode fazer mais rápido ou não, isso acaba afetando diretamente a tua produtividade. Porque pensa assim, você tem uma tarefa para você fazer, aí você acha que você vai levar 1 hora para fazer aquilo, porque você não tem uma consciência exatamente do quanto que você vai fazer. Aí você se programa de começar aquilo às 14 horas. Só que você, como na tua mente está programado, se eu atrasar um pouco não tem tanto problema. Eu tô falando isso num compromisso com você mesmo, né? Porque vestibular é muito mais um compromisso com você mesmo do que com os outros. Mas se combina para você. 14 horas eu vou começar a estudar. Só que, não, 14h15, né? Já vai atrasar 15 minutos, que eu vou pegar uma água, vou fazer alguma coisa, né? Vou responder uma mensagem e tal. Quando você vê, já é 14h30 e você não começou a estudar ainda. Você vê que negócio louco. Imagina você somando essas porcentagens de tempo ao longo do tempo, pequenos espacinhos de tempo ao longo aí de um ano todo de preparação. Eu vejo assim como uma diferença exponencial que vai ter na tua produtividade, na tua preparação que você poderia ter para o vestibular. Então, olha que negócio louco. Tudo está na mente, né? Porque quando você culturalmente você tem um respeito muito maior com o tempo, uma consciência muito maior com o tempo, você vai começar a aplicar aquilo na tua própria vida. E você vai começar a colher melhores resultados, porque o tempo, vamos pensar assim, tempo é a única moeda no mundo que não tem discrepância, que não tem, digamos, preconceito, não tem segregação, não tem, aquele pessoa, ele foi abençoado, ele nasceu com 60 horas por dia, o outro nasceu com 30 horas por dia, não tem diferença de classes, diferença econômica, financeira, política, social, não tem.
o tempo é universal. Todas as pessoas são dotadas digamos, é a moeda mais justa que existe no mundo, porque todas as pessoas têm as mesmas 24 horas. Qual que é a diferença de uma pessoa de alto nível de sucesso, do baixo nível de sucesso, que tem na vida de... E sucesso aqui, né, eu estou focando no aspecto de realização do sucesso, de você conseguir alcançar as metas, objetivos e sonhos que você tem na tua vida, é a administração dessas 24 horas. É a administração da modo como você programa e estrutura a tua vida para você aproveitar esse tempo da melhor forma possível. E aí você se pergunta, mas Lucas, e como é que então eu posso na minha vida aí eu estar melhorando a minha questão do tempo? Primeiro de tudo, caso você não tenha o costume ainda, comece a utilizar um relógio de pulso, né? Colocar aqui no pulso, de preferência até digital, porque no digital você consegue ver mais ainda precisamente qual o horário que é. Celular adianta? Não, celular não adianta, porque celular mistura quando você está na internet, quando você está mandando mensagem e tal. Você vê a hora no celular só para você não perder às vezes algum compromisso, alguma coisa, mas você não consegue através do celular criar uma passagem do tempo. E esse é o primeiro lugar, você começar a utilizar o relógio de pulso. Segundo lugar, você começar a tomar consciência do tempo, das horas que é em cada hora do dia. Então, uma sugestão que eu deixo para você, principalmente no início, você se acostume, crie o hábito de você olhar para o teu relógio a cada 5 minutos, a cada 10 minutos. Olha no relógio, só para você ter uma ideia do tempo. Pô, não, já passou 5 minutos, já passou 10 minutos e tal. As pessoas acham muito louco, né? Me perguntam, mas Lucas, como é que você é tão produtivo na tua vida? Como é que você consegue fazer tanta coisa e você é pontual? Por exemplo, quando marco um compromisso com alguém, eu sou extremamente pontual. Por quê? Porque eu respeito muito o meu tempo, o tempo da minha vida, as coisas que eu faço na minha vida. E por consequência, eu respeito as outras pessoas também. Então eu sempre sou pontual, chego no horário e tal. Detesto chegar atrasado. Me sinto muito... Claro que às vezes acontece, né? Porque acaba acontecendo situações que você não consegue controlar, mas eu me sinto muito mal depois. Mesmo 5, 10 minutos atrasado, ou sempre ligo avisando antes que eu vou chegar atrasado. E como é que eu cheguei nesse nível, digamos, de administração, da maneira como eu lido com o meu tempo? Foi tomando consciência dele, né? Eu andava muito com relógio quando era criança, hoje já nem tanto mais. Hoje é mais como, né, assim, coisa de decoração, digamos, de estética, né, de você ter como se fosse uma coisa ali no braço, como se fosse uma roupa, né, o relógio. Mas antes, quando eu era menor, eu usava muito para criar essa noção do tempo. E isso parece que ficou rodando na minha vida até hoje. Essa noção, a pessoa pergunta, não, mas que horas são agora, Lucas? Eu consigo quase acertar, muito próximo do horário que é naquele momento. Por quê? Porque eu desenvolvi essa consciência em relação à passagem do tempo. E outra coisa também... A gente tá falando de respeitar o tempo, né? Então, é aquela história, você vai ter o teu relógio de pulso, você vai estar olhando ali de 5 a 10 minutos para você ir treinando a tua percepção, treinando a passagem do tempo, até que fique de maneira inconsciente isso dentro de você. E você, quando você for fazer algo e você se estabelecer um horário para fazer aquilo, por exemplo, eu estabelecia para mim, todo santo dia eu vou começar a estudar às 14 horas. Então, você colocou esse horário para você, você cumpra. Isso você está mandando um reforço, uma mensagem positiva para o teu cérebro de respeito ao teu tempo. E quanto mais você respeitar o tempo da tua vida, e eu acredito que você tem que ter respeito, por quê? Porque o tempo que a gente estava falando é a única coisa na nossa vida, não volta, não tem como se recuperar. Passou 1 minuto do teu dia, passou 10 minutos, ele não volta. Então você tem que ter muito respeito do teu tempo, porque não tem como se recuperar ele. Então aproveita o teu tempo da melhor forma possível. Você colocou o horário ali, você respeita aquele horário e começa. Eu sei que isso aí pode ser difícil a princípio, principalmente se você não tem nem o costume de ficar olhando as horas e tal, e às vezes acaba se atrasando muito, mas cria esse hábito, desenvolve esse hábito, vai ficando cada vez mais fácil para você e você vai perceber que você vai conseguir cada vez mais utilizar da melhor forma possível o teu tempo, e isso, consequentemente, vai o quê? Modificar, vai aumentar, maximizar a tua produtividade, e maximizando a tua produtividade vai melhorar, aumentar absurdamente teu desempenho, que vai te levar muito mais próximo da prova, da aprovação que você quer chegar e passar no teu curso dos teus sonhos. Beleza? Então deixa essa dica aí pra você, implementa, aplica, que nem eu falo. Nada adianta você só ouvir o que eu tô falando e não aplicar. Por isso que eu sempre, no final de um vídeo, eu dou alguma estratégia prática pra você aplicar. Porque eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa muito pragmática. Pra mim, o que for só na teoria, pra mim não tem muito valor. O que é 100% teórico pra mim,
infelizmente não tem muito valor porque eu não consigo aplicar na minha vida e colher algum resultado em relação àquilo. Então eu sempre dou para você alguma atitude prática para você implementar. E o melhor que você faça é justamente o meu principal objetivo aqui com esse vídeo é que você de fato implementa e colhe os resultados na tua vida. Então vou ficando por aí, deixe teu comentário, dê teu like aí desse vídeo se você gostou. Me dê sugestões também, me ajuda, me dá dicas, tópicos que você acha que eu devo abordar, dicas e tópicos que você acha que eu devo abordar aqui nos vídeos que vão estar enriquecendo cada vez mais aí para a tua preparação. Beleza? Vou ficando por aí e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Todo sucesso do mundo aí para você e um grande abraço. Até mais.